Salve, salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, João Pedro e Rafael aqui para discutir mais uma rodada do Brasileirão. Aliás, mais uma rodada do Fluminense. Não é exatamente uma rodada do Brasileirão como a gente está acostumado. Se inscreve no canal, dá aquele like aí pra gente. Já compartilha com a galera tricolor aí também. Vambora, vamos falar sobre esse jogo. Tem quase nada para falar na verdade, mas tem alguns detalhes que a gente pegou também assistindo o jogo e vai ser legal. Fala, Rafa, como é que estão as coisas por aí? Fala, João, beleza? Por aqui tudo certo. E vamos falar sobre esse jogo aí, pedir novamente pra galera se inscrever no canal, deixar um comentário, um like, um dislike, compartilhar o vídeo com a galera tricolor. E vamos falar aí sobre esse jogo. Jogo bem, novamente abaixo do Fluminense, abaixo do que se esperava, abaixo de todas as expectativas, mas vamos falar aí sobre esse jogo. A começar pela escalação, né? Eu, pelo menos acompanhando durante a semana, enfim, outros canais que produzem conteúdo sobre o Fluminense, não vi muito motivo de colocar o Lima, por exemplo, no ataque. Teoricamente, o Fluminense começou num 4-4-2, né? Com Serna e Canóbio abertos, mas o Lima jogando quase como segundo atacante com o Cano. O Fluminense jogou sem um meia de armação porque o Lúcio Acosta tá machucado, o Ganso tá voltando agora. E o Lima jogou, mas jogava um pouco mais espetado ali atrás do Cano, mas como um atacante, assim. Então, cara, nunca tinha visto o Fluminense jogar assim. 4-4-2 a gente viu na época do Renato lá no Mundial, mas nada que o Lima tivesse incluído, vou dizer assim. Isso espelhou, de certa forma, a escalação do próprio Juventude, né? Mas eu confesso que eu não entendi, assim, achei... Primeiro que o jogo do Fluminense, de fato, foi bem abaixo. Canóbio não conseguiu jogar, Serna, acho que cansado ainda, não sei, perna pesada. A boa notícia pra mim fica por conta do Samuel Xavier, que voltou a ter uma partida mais regular, né, na minha visão. Tirando isso, não, nada muito brilhante assim do Fluminense. Não sei o que você viu, Rafa. Eu vi um pouco disso. Eu acho que a escalação do Lima vai muito pela falta de Exato. opções, porque o Acosta tá machucado, o substituto natural seria o Paulo Henrique Ganso, que também está machucado, e depois o Lima. O Lima que com o Beldia vem sendo esse 12º jogador, tem entrado bem, saiu um pouco da má fase que ele vinha o ano inteiro Não acho que dava pra colocar com o o Renato Riquelme, não, de Gaúcho. 10. Como? Riquelme de 10. Não, não, não. Não. O Riquelme é Não mais rola, né? jogador mais agudo de ponta. Tá, é isso que O eu outro pensei. 10 seria o Isaac, né? O Isaac que acabou saindo, indo pro Shakhtar. Ele sim Chato. seria mais 10. E a última opção de todas seria o Lescano, que com os Beldia ainda não entrou, não mostrou. E quando entrou mesmo com o Renato e até com o Mano Menezes, se eu não me engano, não sei se foi com o Mano. No começo do ano, no Carioca, ele teve algumas oportunidades, mas até hoje nunca mostrou. E eu acho que a escalação do Lima vai mesmo por essa falta de opções. E talvez por um jogador que se aproxime um pouco mais do que faz o Lúcio Acosta, de ser um jogador mais agudo, ajudar no ataque e na defesa. Mas convenhamos, sem o Acosta a gente perde muito. E como você falou, o Serna pareceu muito cansado ainda da viagem, da primeira convocação dele para a Colômbia. O próprio Canóbio não teve muitas oportunidades, o Cano também não muito. Acho que sem o Acosta esse time perde muito, cara. A gente perde muito ofensivamente e, é isso, não tem muito para onde correr. A gente fica meio de mãos atadas sem a Costa e sem Ganso. É, não acho que o Fluminense deva buscar também no mercado um outro 10 que seja cerebral, assim, ao nível de Ganso, que não vai acontecer. O Acosta, de fato, é o jogador mais lúcido e vem sendo o melhor jogador do Fluminense nos últimos 3 4 jogos, talvez. Desde que pegou a titularidade de fato, colocou debaixo do braço a responsabilidade e foi tocando. Mas acho que é isso também, assim, o Lima foi escalado pela falta de possibilidades, mas não é, o Fluminense perde muito sem esses caras, sem o Ganso e sem a Costa. O Lima não dá possibilidades que esses caras de fato conseguem produzir, não tem velocidade, não tem um pensamento rápido. O Lima segura a bola e as coisas acontecem para além disso.
Mas assim, tirando esse fato, o que eu acho é que o Fluminense não apresentou um bom nível de futebol ontem contra o Juventude. A obrigação do Fluminense vestindo a camisa verde, grená e branca. No caso, ontem uma camisa especial, linda inclusive, né? Camisa grená. A obrigação do Fluminense jogando no Maracanã é se impor e é ganhar os jogos. Ganhou. No último lance do jogo, com uma certa polêmica por causa do lance do Jandrei lá, já já a gente fala sobre isso, e com um gol quis o destino de Thiago Silva. Mas o Fluminense não produziu para fazer isso. Repara, foi um lance que o Fluminense ganhou um escanteio porque o Jandrei foi punido pela nova regra do Brasileirão com 10 segundos, ou seja, mais de 8 segundos de cera, de catimba. E aí com isso o Fluminense ganhou um escanteio. Se não fosse esse escanteio, ou se o Juventude tivesse saído no contra-ataque, enfim, acontecesse qualquer outra coisa que não fosse essa, ninguém garante aquele gol do Fluminense. Então aí fica o meu puxão de orelha para esse jogo em específico, né, Rafa? É bem isso mesmo, um jogo muito pobre ofensivamente. O Fluminense até tentava vários ataques, mas ficava rodando a bola. Talvez também por mérito do Juventude, um time muito bem postado ali na defesa nesse jogo. Os zagueiros, Talvez. Kaique, se eu não me engano, o zagueiro Kaique jogou muito bem. Mas assim, é um time fraco, cara. E o Fluminense, como mandante e como um time melhor, todos nós sabemos, com todo respeito ao Juventude, é um time melhor. O Fluminense, no caso, é um time Kaique melhor. não, Abner. Abner, isso. E é isso, o Fluminense tinha a obrigação de ganhar, ganhou, é verdade, mas com um sofrimento bem desnecessário, ao meu ver. Por mais que não tivéssemos com o time todo completo, todas as peças, mas assim, um time bem abaixo. Aí, o Juventude perdeu dois jogadores machucados, né? O Jadson, que, enfim, jogou no Fluminense também, perdeu o Jadson. Aliás, três jogadores, né? Acho que três jogadores machucados, não lembro. Mas assim, perdeu o Jadson, já na. Acho que vai na reta final do jogo, assim, mas também perdeu o Mandaka por lesão, né? Entrou o Enio no lugar dele, que inclusive era investigado até esses dias por conta de esquema de aposta. E o Kaique, que você citou, é o volante que jogava do lado do Jadson. O que eu acho é o seguinte, o Juventude conseguiu espelhar, de certa forma, a escalação do Fluminense, porque já era sabido que o Lúcio Acosta não jogaria. E o Ganso machucado, a única opção que o Fluminense teria para jogar no meio de campo, que na verdade nem jogou exatamente no meio de campo, jogou um pouco mais do lado do Cano nesse jogo, foi o Lima. Então o Juventude já sabia disso. Conseguiu espelhar, de certa forma, o Fluminense jogando num 4-4-2, vai, e conseguiu encaixotar muito bem o Fluminense. Cara, nesse sentido, especificamente, mérito do Carpini, porque de fato o Carpini é um bom treinador em leitura de jogo. Agora, de todo o resto, eu acho que foi muito mais incompetência do Fluminense em propor o jogo e fazer o seu gol, ou os seus gols, né? Do que, de certa forma, uma dádiva, uma competência do Juventude. Acho o Juventude um time limitado, que inclusive está fadado a cair esse ano. Escapou no passado por pouco, né? Acho que tinha times piores, mas assim, escapou por pouco. O Fluminense conseguiu fazer um gol no último lance. De novo, aqui eu tô expondo o meu lado torcedor também. Acho muito pouco, muito pobre pro Fluminense fazer um gol aos 53 minutos do segundo tempo. Num voleio do Thiago Silva. Ah, beleza, golaço, ídolo, monstro e tal. Show de bola. A gente comemora esse fato. O ponto é, se a gente não tivesse produzido, a gente ia depender do Thiago Silva para fazer um gol desse. Cara, depender de um zagueiro para fazer gol lá no ataque aos 58, 52, 53. Eu acho meio perigoso, né? Sim, e tudo isso passa, na verdade, pela falta de criatividade ofensiva, que a gente falou no outro vídeo também, no jogo contra o Mirassol, um time muito pobre Exato. ofensivamente. Ao longo do ano tem sido assim, né? Os gols mais importantes, talvez, do ano do Fluminense têm sido marcados por meio-campistas, defensores, e ontem não foi diferente, né? Ontem mais um gol de um não atacante, Exato. um golaço do Thiago Silva, como você Embora o John falou. Kennedy tenha feito uma excelente partida, né? Depois que entrou. Exato, era isso que eu ia mencionar. O Cano entrou como titular nesse jogo, para mim, não merecidamente. O John Kennedy fez um jogo talvez Abaixo. abaixo contra o Mirassol, sim, é verdade, mas
eu insistiria com ele como titular. E o Cano, na verdade, entrou como titular, não ofereceu muito. Foi mais ou menos o que fez no jogo passado o John Kennedy. E o John Kennedy entrou muito bem. O John Kennedy tem se mostrado desde que voltou para o Fluminense e mais especificamente com o Zubeldia, tem se mostrado muito, querer muito. Uma coisa que sempre preocupou a torcida tricolor, eu falo por mim. O John Kennedy a gente sabe, tem um talento enorme, tem futebol para jogar até em seleção, eu me arrisco a dizer. Mas o que falta dele, talvez, às Também vezes, acho. é comprometimento e até um pouco de foco, né? Mas sabemos que quando ele está focado, quando ele está com a cabeça centrada naquilo que é o futebol, naquilo que demanda o Ele futebol, consegue. a gente sabe que ele tem talento de sobra. Na minha visão, cara, assim, sem chover muito no molhado, eu acho que o Fluminense ontem mostrou que, aliás, mostrou pro torcedor que precisa de um pouco mais de vontade, de fato, de fazer as coisas acontecerem. E não dá pra vacilar em jogos contra Juventude, contra Sport, contra nenhum time de final de tabela ali que hoje está lá, que amanhã pode não estar, tipo Santos e tal. A gente tem, é bom a gente já projetar esse próximo jogo, tá? A gente tem um jogo domingo, inclusive, contra o Vasco. E esse Segunda. jogo é segunda-feira, dia O jogo é na 19. segunda-feira, às 7h30, 7h30 da noite. Ah, pô, beleza. Achei que fosse domingo. Mas assim, considerando esse ponto em específico, Fluminense e Vasco é um jogo em que o Fluminense é visitante. O jogo vai ser em São Januário. E o Vasco tá numa fase melhor do que a do Fluminense, por Se incrível eu que não me pareça, engano, tá? desculpa, João, mas se eu não me engano, o jogo vai ser no Maracanã. O Vasco tem mandado alguns jogos no Maracanã, justamente pelo público, por ter mais Boa, pode público, ser, e pode esse, ser. inevitavelmente, acaba sendo um jogo muito interessante para a renda do Vasco, né? Ele ser mandante do Maracanã. Pode ser, pode ser. A informação que eu tinha é que o jogo ia ser domingo, às 2 horas da tarde, por incrível que pareça, em São Januário. Mas se a informação é outra, bom, depois a gente checa com clareza e traz. Mas voltando a esse ponto, o Fluminense tem bom retrospecto, na real, contra o Vasco. E pensando em um time do Diniz, que já não tem mais nada a ver com o Diniz do Fluminense em 2023, 2022, 23, 24. O time do Vasco é um time bem perigoso, né? Com o Nuno Moreira, com o Ryan, então nem se fala. A galera no Rio de Janeiro tá pedindo o Ryan na seleção já. Aí eu acho que já não tem nada a ver. Mas o PH acabou de voltar da seleção, fez gol, inclusive, na seleção. Jogou muito bem, Então é um diga-se de excelente passagem. lateral direito. É um excelente lateral direito, jogou muito bem, sempre marca muito bem. Principalmente a galera que joga na ponta esquerda ali do Fluminense, é o caso do Serna, enfim, foi o caso do Keno em alguns momentos. Eu acho, inclusive, que o Fluminense deveria mudar um pouco a formação para esse jogo. Jogar com um meio de campo um pouquinho mais populado, vou dizer assim, populoso, para conseguir uma ou duas bolas ali no ataque, se tudo der certo com a volta do Lúcio Acosta, conseguir uma espetada ali para um atacante titular, John Kennedy, com velocidade e com poder de finalização. Essa é a minha opinião, tá? Não sei o que você vê, Rafa. Talvez vai depender muito do que o Zubeldia vê para esse jogo, mas a gente conhecendo um pouco o Fernando Diniz sabe que o time prioriza sempre, privilegia sempre ter a bola a maior parte do tempo. Então, essa sua ideia de povoar o meio de campo talvez seja uma ideia interessante, mas tem que ver o que a gente vai ter como material humano para exercer esse plano, né? Porque não adianta nada termos essa ideia, mas chega na hora do jogo, os jogadores que poderiam exercer esse papel de povoar o meio de campo ou não estejam disponíveis ou não ofereçam aquilo que a gente espera, porque vale lembrar que por mais que o Zubeldia coloque mais jogadores para povoar o meio de campo, ok, é bom defensivamente, mas quem vai armar o time? Quem vai oferecer as bolas para o É, atacante? Entende? Então, com o Renato isso esse é o ponto. Se o Lúcio acabava não voltar, funcionando não. bem. Funcionou bem, na verdade, muito mais na Copa do Mundo de Clubes, com o meio de campo com o Nonato, o Hércules e Martinelli.
às vezes Bernal jogando também, mas era um Nonato contexto que muito também tá específico. machucado, né? Exato, exato, Nonato que não voltou de lesão ainda. E era um contexto muito específico. Então, não sei se a ideia seria colocar um Bernal como primeiro homem e Martinelli e Hércules ali para fazer essa distribuição de jogo. Seria uma boa, porque são dois jogadores criativos, dois jogadores que apoiam bem, mas ao mesmo tempo a gente não tem tanta intensidade no ataque como teríamos com o Lúcio Acosta. Então, então assim, por isso que o Luiz Ubeldia tá lá sendo pago para isso, para achar essas soluções e a gente está só comentando. Então, Deixa o cara trabalhar lá. então é isso. É uma decisão difícil. É um jogo decisivo, porque o Vasco tá, se eu não me engano, 4 ou 5 pontos atrás da gente. Então, quanto mais a gente alargar essa distância, é melhor pra gente, lógico, mirando o G6, G4 que seja. Mas é isso, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo bem, bem complicado. Vai. O Vasco tá 5 pontos atrás da gente. 36 pontos. O Fluminense fez 41 depois da última rodada. Vasco. Enfim, o Vasco. Cara, sendo bem honesto, esse jogo do Vasco contra o Fluminense, e depois o Vasco também joga fora de casa. Aliás, vai jogar fora de casa, vai visitar o Bragantino no interior de São Paulo. Eu não vejo com tanta preocupação a questão da pontuação do Vasco. Eu vejo mais com preocupação a pontuação do São Paulo, que tem um bom trabalho. Do Vasco tá começando a engrenar agora, a gente já conhece Fernando Diniz de outros carnavais. Agora, a minha puxada de orelha fica basicamente pelo que o futebol que o Fluminense apresentou contra o Mirassol e Juventude. Só isso. Contra o Mirassol, fazendo esse recap aí, o Fluminense perdeu para ele mesmo, com falhas ridículas do Freitas. Onde não dava mais para falhar, no lugar do campo e quando não dava mais para falhar, em 43 do segundo tempo, 44. E agora contra o Juventude, o Fluminense não produziu. Ficou dependente de uma bola fortuita, de um voleio fortuito, de um jogador fortuito, digamos assim, no ataque que é o Thiago Silva. E não era para ele estar lá exatamente naquele momento e tudo mais. Então foi tudo um golpe de sorte. Primeiro o lance, o início da jogada com o Jandrei, tomando essa punição. A Juventude depois até apelou, saiu de campo e tudo mais, mas cara, tá na regra. E assim, não é porque eu sou tricolor que eu tô falando isso. Se fosse contra o Fluminense, também estaria amparado juridicamente qualquer outro time para falar sobre. Mas de certa forma, cara, a única coisa que me desespera um pouco hoje é sentar na frente da TV e ver um Fluminense moroso. É isso. Então, o que eu vejo hoje pro Fluminense de prognóstico positivo, vou dizer assim, é o Fluminense conseguir jogar. Jogar com a bola no pé, trabalhar a bola, não ter medo de jogar pra frente. Ter coragem pra jogar, como diria o Fernando Diniz. Isso a gente só vai conseguir fazer com o Lúcio Acosta, com o meio de campo que se movimenta, dá a opção de passe, que troca passes rápido no meio de campo, pontas que dão opção e furam a linha defensiva, e um atacante que esteja lá para fazer o gol na hora correta. A gente não tá tendo isso. Então esse pra mim é o principal ponto de receio. Não sei o teu, Rafa. É bem por aí também. Eu acho que para esse jogo a formação não deve mudar muito do que foi contra o Mirassol. Deve ser a mesma base, que é o, sabe, o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva Freitas e René. No meio, eu acho que ele vai acabar mantendo Martinelli e Hércules e com a volta do Acosta, tudo dando certo. E no Imagino. ataque, eu acho que ele deve optar pelo John Kennedy. Serna já vai estar um pouco mais descansado, tem aí alguns dias para descansar, e o Canóbio pelo lado direito. Então, acho que o jogo vai passar muito mais pela mentalidade, pela atitude do time dentro do jogo, do que pelas peças. As peças, eu acho que vai acabar sendo o que a gente tem de melhor para a essa altura do campeonato, ao meu ver, mas vai passar muito pela atitude, pelo comportamento dos jogadores dentro de campo, lógico, de acordo com aquilo que o Zubeldia vai passar como instrução para eles. A atitude é essa que a gente viu na comemoração com o Thiago Silva, né? Que ajoelhou, beijou o escudo e tudo mais, e todo mundo ali estava sempre muito unido, comemorou e tal, mas inclusive o próprio Super Dias saiu correndo de lá e veio comemorar também com o Thiago Silva. É, Mas é isso, acho que isso resume bem o que a gente tem sentido em relação ao Fluminense nas últimas rodadas. E, bom, paciência para falar sobre o futuro em relação a isso, né, Rafa?
Exato, e o Thiago Silva, inclusive, que deu uma entrevista, né, pós-jogo, uma entrevista interessante, Isso. falando que a torcida, pedindo paciência à torcida, pô, um ídolo, um cara desse tamanho pedindo paciência para a torcida, eu acho que a gente tem que escutar. Ele falando da dificuldade de estar longe da família, pô, o cara brasileiro, morando aqui no Brasil, mas a família dele mora na Inglaterra, né? Os filhos jogam lá no Chelsea, a mulher muito provavelmente fica nessa ponte aérea entre Brasil e Inglaterra, mas ele, maior parte do tempo, tá sozinho, né? Sem a família mais próxima ali, que seria a mulher e os filhos. E falando também um pouco sobre o Zubeldia, né? Porque é um cara que vem de fora, vem de outro país, então a gente sabe que a diferença cultural já impacta um pouco, por mais que não seja tão grande assim, são os países vizinhos, países irmãos, mas o cara está em um país em que a família talvez não esteja, em que a base dele não esteja ali, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, sim, a gente tem que cobrar, é lógico, é dever de todo torcedor, mas também a gente tem que ter uma certa paciência e um certo respeito também à situação de cada jogador, porque são seres humanos também, né? O jogador, o treinador são seres humanos para Exato. além de atletas e profissionais, são pessoas, assim como a gente. Exato, exato. E assim, embora também seja um trabalho de um treinador gringo que volta a dirigir o Fluminense depois, não o Zubeldia especificamente, mas o Fluminense volta a ter um treinador de nacionalidade não brasileira depois de mais de 30 anos, é o segundo trabalho do Zubeldia no país. Então assim, ele teve um bom trabalho no São Paulo. Ele não conseguiu potencializar o São Paulo porque o São Paulo tinha peças decadentes, como ainda tem, né? Essa é a verdade. Mas fato é que o Fluminense hoje também tem boas peças, assim como tinha o São Paulo, e o Fluminense tem melhores peças não decadentes. Essa é a diferença para o São Paulo, imagino eu. O Fluminense hoje não tem um DM lotado igual tem o São Paulo, pensando em ídolos, né? Oscar, Lucas Moura, que também não tá bem, enfim, o próprio Calheri e tal. Então, para mim, o Fluminense hoje precisa de mais regularidade e tempo de trabalho, é isso. Para chegar, o desejo do torcedor do Fluminense é, já que a gente foi eliminado da Sul-Americana do jeito ridículo que foi, cara, a gente precisa beliscar a Libertadores, pelo menos uma pré-Libertadores agora. O Fluminense atualmente tem condições de fazer isso, o Fluminense é sétimo colocado, estaria classificado para a Sul-Americana, mas o Fluminense está a 2 pontos do Bahia e do Botafogo, que são sexto e quinto colocados, respectivamente, e a 8 pontos do Mirassol, para quem a gente perdeu no interior de São Paulo, que era basicamente um jogo de 6 pontos, que a gente não deveria ter feito isso, que tem 49 e está no G4. Então, assim, o Fluminense hoje é capaz de chegar em um G4 de brasileiro, um G6, muito mais. Basta ter a capacidade de jogar jogo a jogo, disputar ponto a ponto e não perder pontos de maneira infantil, como foi o caso contra o Mirassol. Graças a Deus, contra o Juventude a gente ganhou, né, Rafa? É isso, é isso. Acho que o Fluminense tem que mirar obrigatoriamente no G6, possivelmente no G4, mas obrigatoriamente no G6 e a gente sabe que pode vir a se tornar um G7, G8, a depender do que vai acontecer na própria Libertadores e também na Copa do Brasil. Então, a gente sabe que ainda tem Palmeiras e Flamengo na Libertadores. Na Copa do Brasil, nós estamos vivos. Lógico, a nossa esperança, a nossa vontade, o nosso sonho é de que a gente ganhe a Copa do Brasil. Mas a gente sabe que também é uma competição mais difícil, um mata-mata. E então a gente acaba que não. Na verdade, no brasileiro, a gente não depende só da gente. E na Copa do Brasil, teoricamente, sim. Então, e vice-versa, né, na verdade, porque, bom, o futebol não é uma ciência exata, então acaba tendo essas dificuldades, mas é isso. A gente esquece essa história de Copa do Brasil, Libertadores e mira no G6, porque atualmente o que está na tabela? G6, quatro classificações diretas para Libertadores da fase de grupos e seis, bom, duas a mais, e dois times, no caso, para pré-Libertadores. Então, como eu disse, a obrigação acho que tem que ser G6, obrigação e objetivo principal. E se o trabalho for evoluindo, se os resultados forem a favor também, né, pra gente, dos outros times, mirar no G4. Perfeito, é isso.
Bom, ficamos por aqui, por esse episódio. Então, obrigado mais uma vez pela companhia de todos. Curtam, compartilhem com a galera tricolor aí. Também comentem, porque fatalmente a gente vai usar os comentários para fazer também vídeos novos. Só lembrando, vídeos novos todas as vezes em que o Fluminense jogar, com análise, com resultados pós-rodada. Quem sabe no futuro próximo, se vocês pedirem bastante, a gente também não faça análises pré-jogo, a gente não faça lives ao vivo ali no jogo. Fica aí a sugestão também. Acompanhem, vamos trocar essa ideia por aqui e fiquem à vontade também para dar, obviamente, as sugestões que vocês quiserem. Forte abraço, Rafa. Nos vemos então no máximo ali segunda-feira depois do jogo contra o Vasco. Vamos torcer por uma vitória do Fluminense, vamos torcer por uma vitória categórica, porque o Fluminense está precisando de uma vitória em clássico para ganhar moral. É isso. Tchau, João. Abraço para você, abraço aí para a galera tricolor. Novamente convidando vocês a deixar o like, deixar um comentário, sugestões, críticas são sempre aceitas, desde que com respeito. Então a gente pede isso para vocês, dê um engajamento, o canal é novo, estamos crescendo. Então é isso. E quem puder, quem for do Rio de Janeiro, quem estiver no Rio de Janeiro, vá ao jogo, vá ao estádio, vá acompanhar o Fluminense, que isso é melhor, é o melhor para a gente, para a instituição Fluminense. Então é isso, a gente deseja que o Fluminense ganhe do Vasco, ganhe mais um clássico sob o comando do Zubeldia e mirando sempre o topo da tabela. E é isso, um abraço a todos vocês. Tchau, João. A gente volta com uma análise pós-jogo de Vasco e Fluminense. Ficamos por aqui. Valeu, forte abraço.